Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 57 e vamos ver dos aforismos 225 até o 228. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar de alguns temas que a gente já trouxe, já abordou em vídeos anteriores. Nesses eu vou passar um pouco mais rápido para não ser tão repetitivo. E um deles fala sobre uma temática bem interessante que a gente ainda não abordou com muita profundidade, que é quando você tem opções, coisas a serem escolhidas, você nunca pegar logo a primeira de cara. Porque quando você faz isso, você pode se arrepender, pode se frustrar. Quando você pondera e você pelo menos para um pouco, pensa, analisa as opções, muitas vezes essa espera, essa ponderação faz com que a gente escolha bem melhor e tenha, consequentemente, uma vida muito mais equilibrada. Esse aforismo a gente pode levar para as mais diversas áreas da vida. Vocês vão gostar das reflexões que a gente vai levantar a partir dele. Antes da gente começar, como eu sempre peço, a gentileza de vocês darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, ele possa atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais likes, ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele distribui para mais pessoas. Então eu conto com vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloque um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que eles também conheçam esses estudos, tá certo, gente? Vamos lá, começar pelo 225, que ele diz assim: conhecer o principal defeito. Ninguém vive sem ter um contrapeso de sua melhor qualidade. E se a inclinação o favorece, subjuga a pessoa como um tirano. Comece a combatê-lo prestando-lhe atenção, identificando-o. Dê para esse defeito a mesma atenção que lhe é dada por quem o observa. Para ser senhor de si, deve refletir sobre si mesmo. Vencida essa imperfeição, que é a maior de todas, as outras se acabarão. Esse aqui é um aforismo muito simples, muito direto, objetivo. Aqui ele está trazendo essas reflexões bem amplas e que eu já trouxe muitas vezes em vídeos anteriores sobre o autoconhecimento, nós identificarmos aquilo que são as nossas melhores qualidades. Ele diz logo no começo: ninguém vive sem ter um contrapeso da sua melhor qualidade. E se a inclinação favorece, subjuga o peso como um tirano, a pessoa como um tirano. Aqui ele está falando sobre isso, da gente identificar quais são os nossos maiores dons, os nossos maiores talentos e focarmos neles, nos desenvolvermos neles, porque assim a gente pode ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais rica de sentido, mais bonita, mais bela, entende? Esse aforismo ele está falando simplesmente sobre isso. Ele fala, o título dele, conhecer o principal defeito, é isso, a partir do autoconhecimento a gente ir moldando, nos moldando e lapidando o nosso ser. E assim a gente ir minimizando as nossas falhas, os nossos defeitos e nos tornando pessoas cada vez melhores. Esse aforismo ele está praticamente trazendo isso, o autoconhecimento. O quanto o mergulho no autoconhecimento proporciona isso, a gente trabalhar os nossos defeitos, melhorar as nossas qualidades, nos lapidarmos, nos tornarmos pessoas cada vez melhores, diminuindo aquilo que a gente é ruim e ficando ainda melhor naquilo que a gente é bom. Quanto mais pessoas fizerem isso, gente, mais o resultado disso vai ser um mundo aos pouquinhos se tornando um lugar muito melhor de se viver, com muito mais harmonia, as pessoas entendendo qual é o seu papel, o seu lugar no mundo, né? Todos sabendo qual é o seu lugar ao sol, como se diz popularmente. Eu sonho em viver nesse mundo e o meu trabalho, de certa forma, tem esse papel de contribuir para trazer boas reflexões, contribuir para esse mergulho no autoconhecimento. O meu papel é questionar. Quanto mais questionamentos eu trouxer, melhor. Você, através desses questionamentos, se faça essas perguntas e mergulhe em si para poder desenvolver os seus dons, os seus talentos e você ir minimizando os seus defeitos, as suas falhas. Dessa forma você vai muito longe e você tanto vai longe como vai poder contribuir para que outras pessoas também o façam. Beleza, gente? Isso aqui não tem muito que a gente rodear, porque eu já falei bastante sobre essas coisas em vídeos anteriores, certo? Vamos lá pro 226. Diz assim: cuidar para garantir o comprometimento. Muita gente se comporta e fala
não de acordo com o que é, mas como as obrigações lhe impõem. Qualquer um pode nos convencer do mal, embora às vezes seja inacreditável. O melhor e o maior daquilo que temos depende do respeito dos outros. Alguns se contentam em ter a razão do seu lado, mas isso não basta. É preciso ser diligente. Obrigar-se aos outros custa pouco e vale muito. Com palavras se compram obras. Não existe na casa do universo um único utensílio que, por mais insignificante, não seja necessário pelo menos uma vez por ano. Vale pouco, mas faria muita falta. Lembre-se de que cada um fala das coisas segundo seus afetos. Aqui nesse aforismo, gente, ele é um pouquinho longo, ele está falando desse comprometimento, e o que eu acho mais bonito dentro dele é que ele fala que tudo tem a sua importância. Mesmo aquelas coisas que são colocadas no patamar superior e outras no patamar inferior, a gente tem, infelizmente, né, na nossa sociedade, muitas hierarquizações. A gente coloca coisas num patamar muito elevado e outras não, mas tudo é importante. Uma das coisas que eu achei bem legal é quando ele diz lá no finalzinho: não existe na casa do universo um único utensílio que, por mais insignificante, não seja necessário pelo menos uma vez por ano. Existem muitas coisas que a gente praticamente não usa, praticamente não precisa, mas são importantes. Eu quero trazer aqui um único exemplo de coisas que a gente nem se dá conta, mas que tem uma importância gigantesca, porque com ele a gente pode ter uma produção das plantas muito melhor, que são aquelas tesouras de poda, entende? Se você tem planta em casa, né, eu sei que muitos de vocês que estejam assistindo devem ter plantas em casa, alguma árvore, alguma coisa assim, que você cuida, que você, enfim, né, faz todos esses cuidados para que se mantenha viva. Para que você consiga isso, é preciso ter uma tesoura de poda em casa. Essas tesouras raramente a gente precisa, porque leva muito tempo para você ter que podar uma planta, mas é a partir da poda que ela pode continuar produzindo frutos de uma forma bacana, né? A gente sabe que as plantas, se a gente não cuidar delas, não podar, elas vão crescendo de um jeito que fica, assim, às vezes até ocupando um espaço indevido, e a produção dela não se torna tão boa assim. E é uma arte, né? Você fazer essa coisa da poda, porque assim ela vai poder produzir mais e por muito mais tempo. E aí você usa raramente. Ela deixa de ser importante? Não, ela é super importante. Quem tem plantas, quem cuida de plantas, precisa ter uma tesoura de poda. Você vai usar uma, duas vezes por ano, bem poucas vezes, mas ela vai fazer toda a diferença. Entende? Assim como tem esse exemplo de coisas físicas, a gente pode levar para um outro lado. Tem muitas profissões que elas não são dado o devido crédito para elas, mas elas são de uma extrema importância. E aí, voltando um pouco para esse lado das plantas, né, fazendo até um link, a área da agricultura, gente. As pessoas que trabalham nesse primeiro setor, o setor agrícola, elas são fundamentais, elas são extremamente importantes. E as pessoas, de modo geral, não dão o devido valor para elas. Pessoas que trabalham lá no cultivo das plantas, na colheita, na distribuição. Essas pessoas, elas são quase todas invisíveis. Raramente você vê alguém dessa área que se torna conhecido, que se torna famoso. Isso é tão real, gente, que eu particularmente não conheço ninguém que seja dessa parte de agrícola, de cuidar das plantas, de cuidar das colheitas, que seja famoso, alguém reconhecido mundialmente, ou pelo menos no Brasil, eu não conheço. Se você conhece alguém assim que seja notório, que seja famoso, comente aqui embaixo, eu vou adorar conhecer. Mas assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque a questão de você ser famoso, ser reconhecido, não é o mais importante. O mais importante é a função, é o trabalho em si. Já pensou, gente? Se não fosse a agricultura, a gente morreria de fome como sociedade. As pessoas compram as frutas, legumes, coisas no supermercado, mas muitas vezes nem se dão conta de todo o processo que é até aquelas frutas chegarem lá. A gente só chega e compra, né, faz a escolha e leva para casa e compra e ingere, mas a gente não sabe que tem todo um processo anterior, né? E tudo isso é de uma extrema importância.
esse aforismo ele está nos relembrando disso, coisas que nós deveríamos ter na veia, como se diz popularmente, é muito concreto, muito real, mas a gente não para pensar nessas coisas. Quando a gente leva isso em consideração, a gente deixa de dar importância demais a outras coisas que não são tão importantes e passa a dar uma importância muito maior àquilo que realmente precisa dessa importância. As coisas primárias, como a agricultura, deveria estar no topo daquilo que a gente dá grande importância. Claro que há muito mais reflexões que podem ser levantadas a partir desse aforismo, mas eu quis ir mais para esses pontos mesmo, tá certo? Vamos lá para o 227, que diz assim: não ceder à primeira impressão. Alguns se casam com a primeira informação que recebem e fazem das demais suas concubinas. Uma vez que a mentira é sempre a primeira a chegar, não sobra lugar para a verdade. Não satisfaça sua vontade com o primeiro objeto que lhe ocorrer, e nem o entendimento com a primeira proposta. Assim, você demonstrará pobreza de intelecto. Alguns são como vasos de barros novos, ficam impregnados com o primeiro aroma que lhes chega, seja a bebida boa ou ruim. Os outros, quando descobrem tal limitação, começam a tramar com malícia. Os mal intencionados tingem a credulidade da cor que querem. Sempre deve haver tempo para rever as coisas. Alexandre reservava seu outro ouvido para o outro lado da história. Preste atenção aos seus segundo e terceiro informantes. Deixar-se impressionar facilmente incapacita e está próximo da paixão. Esse aqui é um aforismo gigantesco, né? Ele é bem grande, mas a sua proposta, gente, é maravilhosa. A gente pode extrair muitas lições, muitos aprendizados desse aforismo. Quando eu estava lendo, passou um monte de coisas pela minha cabeça. Aqui eu vou só dar uma pincelada em algumas coisas que a gente pode tirar de lição desse aforismo. Ele está falando, gente, sobre a questão da primeira impressão. Você não ficar logo no primeiro que você vê, na primeira coisa que lhe chega, porque depois pode vir coisas muito melhores. Às vezes tem a gente até que fala uma expressão bem popular, né, quando alguma coisa que você tentou agora não deu certo, não vingou, não foi como você esperava, é porque depois, lá na frente, vai vir coisa muito melhor, não é verdade? Todo mundo não já escutou, não já falou isso para alguém? Porque de fato é assim. Às vezes a primeira coisa que você vê não seria o ideal para você. Se você esperar um pouco mais, lá na frente pode vir coisa melhor. Um exemplo, o emprego. Quando você está na busca por empregos, se você for muito afobada, como se diz, você for logo na primeira coisa que aparecer, você pode perder muitas coisas. Você pode ter um salário mais baixo, você pode, às vezes, ter uma carga de trabalho muito extenuante, né? Mais do que você poderia ter se fosse numa outra empresa, num outro lugar. Quando você está na busca por emprego, o que é o ideal? É você ir para diversas entrevistas, você tentar diversos lugares e, assim, se você for chamado para mais de um, você tentar o máximo possível ter essa confirmação tudo ao mesmo tempo. Eu sei que não é fácil isso, mas seria o mais próximo do ideal. Você ter essas cartas na manga, como se diz, né, popularmente. Você ter várias possibilidades, você analisar e você pensar muito bem qual seria a melhor para você e você seguir nela. No que você receba um salário melhor, no que tem uma melhor equipe, no que você tenha os direitos trabalhistas todos assegurados. Quando você faz isso, a bênção que vai ser muito grande, entende? Você vai ter a melhor das escolhas. Esse aforismo ele está falando sobre isso, da gente se guardar um pouco, ter uma boa ponderação para fazer a melhor escolha possível. E outras coisas que a gente pode levar também. Um outro exemplo, gente, é com relação aos namoros, quando você está conhecendo pessoas no relacionamento amoroso, principalmente quando você é adolescente ou no início da vida adulta, que você ainda não tem muito clareza da pessoa que você quer que fique com você, né, para um relacionamento de longa duração, de um casamento, de constituir uma família.
o que, que seria o mais ideal, a melhor opção possível? É você conhecer diversas pessoas sem se prender a elas logo de cara. Tem muitas pessoas que vivem super infelizes nos seus casamentos por afobação. Tem aquele primeiro namorico, né? Namora, a pessoa se apaixona, pensa que ela é a melhor pessoa do mundo, que não existe ninguém como ela, que vocês são almas gêmeas. A gente sabe que isso é o que acontece, né? As pessoas se iludindo dessa forma. E aí depois se casa, já vai logo constituindo uma família, tendo filhos. E aí lá na frente, quando percebe que aquilo era só um ciclo, aquela pessoa não seria a ideal para passar uma vida inteira com você, vem altos arrependimentos, divórcios, separações. Então, o que é o ideal? É você experimentar, né, vários relacionamentos para que você vá conhecendo diversas naturezas, pessoas com personalidades diferentes, contextos diferentes, até que você encontre aquela pessoa especial que vai dividir a vida com você. Você vai casar, você vai ter filhos, constituir família, entende? Isso é um caminho que poucas pessoas, infelizmente, fazem, né? Porque elas são muito afobadas, elas são muito apressadas, elas querem as coisas tudo pra ontem, sabe? E não é pra ser assim, gente. Quando você faz isso, você pode se arrepender, entende? E claro que tem muitas outras áreas que a gente pode trazer, né, essas reflexões. Eu levei para esse lado do trabalho, para o lado dos relacionamentos, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode levantar também, mas é bem por aí. Não fique logo na primeira. Pense, pondere, reflita para que você faça uma escolha melhor, né? E assim você não se arrependa. Muitos dos nossos arrependimentos, ele vem da nossa pressa. Quanto mais pressa, mais arrependimento a gente pode ter. Beleza? Vamos lá pro 228 para a gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: não ter a voz da maledicência. Não se torne conhecido por difamar os outros. Não seja espirituoso às custas do próximo. Isso é mais detestável do que difícil. Todos vão se vingar e falar mal de você. E, considerando que você é um e os outros são muitos, será derrotado antes que os outros reconsiderem. Não fique contente com as desgraças e nem sequer as comente. O fofoqueiro é sempre detestável, e ainda que trate com personalidades notáveis, estas irão prestigiá-lo pelos seus deboches, e não pela sua prudência. E aquele que diz coisas ruins, ouve outras ainda piores. Aqui, gente, é um aforismo que eu também não vou me alongar, porque ele está falando um pouco sobre esse tema das fofocas. Eu já abordei essa temática das fofocas em um vídeo anterior, porque as fofocas, a gente sabe, gente, que elas são terríveis. As fofocas é quando você espalha notícias sobre pessoas que muitas vezes são falsas, são errôneas, são coisas que só difamam aquela pessoa ou várias pessoas. E você está no julgamento. Quando você vive de fofocas, você está o tempo todo julgando. E o julgamento, gente, é uma energia extremamente deletéria. É uma vibe muito baixa, de baixíssima frequência, entende? Se você quer ser uma pessoa de alta vibração, de alta frequência, você não vai se conectar com a fofoca, que é como prima e irmã dos julgamentos. A gente precisa trabalhar em nós para que nós julguemos o mínimo possível. Eu já falei em outros vídeos que se tem uma coisa que demora para que a gente pare, ou pelo menos minimize, são os julgamentos. A gente está o tempo todo julgando isso, julgando aquilo, julgando fulano, ciclano. Quanto mais a gente vai se trabalhando esse autoconhecimento, mais a gente vê o quanto em nós existem coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser trabalhadas, aprimoradas. E a gente não fica apontando o dedo para os outros, né, julgando, porque, como diz aquela velha expressão, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. A gente precisa acabar com esses julgamentos, porque quando a gente julga os outros, nós somos julgados muito mais. É o que ele diz lá no finalzinho. Aquele que diz coisas ruins, ouve ainda coisas muito piores, porque é isso, quando você fofoca, quando você julga, isso vai voltar para você. É como tem aquela velha lei, a lei do dar e receber. Quanto mais a gente elogia, quando a gente oferece coisas boas, e a gente sai dessa vibração da fofoca, quando as pessoas falarem da gente, elas vão falar bem, em vez de falar mal.
Entende? A fofoca é como aquela expressão, um tiro que sai pela culatra. Você pensa que está abafando muitas vezes, mas você está só assim, acabando com a sua reputação, né? Usando a linguagem do Baltazar Gracian, porque você vai ser muito mal visto pelos outros e as pessoas elas vão fazer questão de fofocar sobre você em outras conversas, em outras rodas com amigos. Então, para que a gente evite isso, precisamos ser pessoas muito éticas, muito honestas, retas no nosso pensar, no nosso agir. Né, nessa fala eu trago muitas coisas do budismo, né, que traz essa ideia do reto pensar, do reto agir, do reto falar. Quanto mais a gente busca isso, nesse mergulho no autoconhecimento, melhor para a nossa vida. A gente vai saindo dessa energia tão baixa, tão ruim, que é a fofoca, que como eu falei, que ela é irmã gêmea praticamente dos julgamentos. A pessoa que é fofoqueira é aquela pessoa que julga todo mundo. E ela, ao julgar, ela deixa de olhar para si própria. Ela não vê os seus inúmeros defeitos, o número de coisas que ela ainda precisa trabalhar em si para que ela não seja assim. Entende? Como isso é um papo bem profundo. Claro que eu não vou trazer mais aprofundamentos porque eu já falei bastante sobre isso em vídeos anteriores, mas fica essa reflexão. Vamos sair da fofoca, vamos sair do julgamento para que a gente mergulhe dentro de si e em vez de ficar gastando energia com isso, a gente usa a nossa energia no nosso autoaprimoramento para que a gente evolua, a gente melhore os nossos dons, os nossos talentos e a gente minimize os nossos defeitos, as nossas falhas. Como eu falei no primeiro aforismo de hoje, eles estão bem conectados nesse sentido. Agir com inteligência, agir com sabedoria, com prudência, é isso. Usarmos a nossa energia para minimizar nossos defeitos, nossas falhas e maximizar os nossos talentos, os nossos dons. Quando a gente faz isso, estamos realmente nesse caminho de elevação, nesse caminho de sabedoria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não está inscrito e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.